Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todos os presentes. O nosso tema de hoje é um tema extremamente relevante, extremamente importante, porque, como o professor Ari já muito bem apresentou, existe uma íntima conexão entre o direito do trabalho, direito civil, direito penal e também todos esses ramos do direito estão atrelados no direito constitucional. Em face da emenda 45 de 2004, o operador do direito hoje, o advogado, o juiz, o procurador, ele está sendo obrigado a conhecer praticamente todos os institutos. Então, hoje não pode haver mais aquela especialidade pura e simplesmente no ramo do direito, porque senão o profissional do direito não consegue se desenvolver, e bem como não consegue atender a sua clientela. Então, não existe nenhuma dúvida que nós temos uma grande interconexão entre esses ramos do direito, e o próprio artigo 8º da CLT autoriza, no seu parágrafo único, que em casos de lacuna na interpretação ou na aplicação da norma jurídica, o intérprete pode se valer das normas do direito comum. E nesse direito comum, obviamente, se encontra aí não apenas o Código Civil, como também o próprio Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, como também a Lei da Ação Civil Pública e todos os outros instrumentos jurídicos derivados do direito comum. Nós sabemos que na sociedade capitalista de produção em que nós vivemos, o contrato e a propriedade são os fundamentos desse sistema. E no direito do trabalho nós temos o contrato de trabalho. E esse contrato de trabalho, ele é também um negócio jurídico. E por ser um negócio jurídico, a sua tratativa também se dá por meio do direito civil. Além disso, não podemos nunca esquecer de que o trabalho constitui um dos fundamentos da Constituição Federal de 88. Constitui um dos seus fundamentos, isso está lá no artigo 1º da Constituição Federal de 88. Encontramos também o trabalho como fundamento da ordem econômica no artigo 170 da Constituição. E encontramos também como fundamento da ordem social no artigo 193 da Constituição. E quando se fala de direito do trabalho, direito civil, direito penal, nós nunca podemos também deixar de mencionar que a pessoa humana, ela é o centro, ela é o núcleo de toda a proteção em todos os sistemas jurídicos existentes no planeta. E a nossa Constituição de 88 não deixou por menos. No artigo 1º, inciso 3º, ela traz que o princípio da dignidade da pessoa humana é o fundamento de validade do Estado democrático de direito. E por que não dizer que esse princípio também é o fundamento de validade da própria preservação da espécie humana como raça? Porque se nós não tivermos solidariedade entre as pessoas, obviamente, há uma tendência à inexistência do ser humano no futuro, não é? Então, dado esse pequeno preâmbulo, nós podemos dizer que com o advento do novo Código Civil de 2002, que rompeu com aquele individualismo exacerbado que nós tínhamos lá em 1916, uma vez que as condições históricas, as condições políticas, as condições sociais eram totalmente diferenciadas em relação a 2002, no Código Civil de 2002, Miguel Reale trouxe como fundamentos também, como pilastras desse Código Civil, os princípios da socialidade, da eticidade e da operabilidade. Ou seja, nós saímos daquele individualismo, daquele egoísmo exacerbado para uma socialização. Ou seja, o direito civil começou a caminhar em direção ao direito do trabalho, que tem como um dos fundamentos, que todos os senhores sabem, o princípio protetor. E esse princípio protetor, ele tem uma tríplice vertente, que está baseada na norma mais favorável, na condição mais benéfica e também no princípio do indúbio pró-operário. Além disso, nós poderíamos ficar falando com os senhores aqui o dia todo e não íamos exaurir esse tema, uma vez que esse novo Código Civil traz importantes institutos, como, por exemplo, a função social do contrato, a função social do contrato, a função social da propriedade. Se a propriedade hoje não for devidamente utilizada para
o cumprimento dessa função social, ela vai estar sujeita à desapropriação. Isso nós encontramos também na Constituição Federal. O novo Código Civil e a sua conexão com o direito do trabalho trouxe também uma relativização do Pacta Sunt Servanda, ou seja, hoje a autonomia, o princípio da autonomia da vontade, ela é relativizada. Ela já não é mais absoluta como era antes. Aliás, hoje nós não temos mais direitos absolutos, quase todos eles são relativizados. Um outro instituto também é a boa-fé objetiva. O que seria essa boa-fé objetiva? Essa boa-fé objetiva, ela se encontra também no Código Civil e ela é utilizada subsidiariamente no processo do trabalho e no direito material de trabalho, uma vez que antes da celebração do contrato, na fase pré-contratual, que também é um dos institutos novos que o novo Código Civil trouxe, tá, o pré-contrato, tanto antes da celebração do contrato de trabalho, na celebração do contrato de trabalho, no desenvolvimento deste contrato, na rescisão ou no término do contrato de trabalho, e mesmo após a rescisão desse contrato, devem ser observados pelas partes o princípio da boa-fé, que seria o princípio da honestidade, da lealdade e da retidão na condução dos negócios jurídicos, sempre tendo em vista a dignidade da pessoa humana. Nesse desenvolvimento do novo Código Civil de 2002, nós estamos percebendo, depois com a emenda 45, que deu uma nova roupagem ao direito do trabalho, e por que não dizer, para mim, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, para mim e para alguns outros doutrinadores, a emenda 45, ela promoveu uma espécie de maioridade do direito do trabalho, desvinculando-o ou tornando-o mais livre para desenvolver o seu próprio destino. E aí nós temos até que ser um pouco ousados, porque hoje muita gente ainda pensa no direito do trabalho como um ramo do direito amarrado, atrelado, que vai até um determinado ponto, um direito que só julga lides de natureza patrimonial e também algumas de natureza não patrimonial, como, por exemplo, o dano moral e o dano estético, né? Mas, na minha opinião, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, o direito do trabalho hoje já tem competência também criminal. O juiz do trabalho hoje teria competência também para julgar as lides criminais, desde que elas estejam relacionadas com o trabalho, por força do mandamento constitucional do artigo 114, inciso 1º, e mais 2 incisos da lei. Então nós caminhamos hoje para uma mudança de pensamento. Saímos daquele individualismo exacerbado, hoje já falamos na socialidade, já falamos na operabilidade, e a própria hermenêutica civilista, a própria hermenêutica civilista lá, muito bem representada por aquele livro do Carlos Maximiliano, que trazia para nós lá aqueles métodos de hermenêutica, o método de interpretação das normas jurídicas, né? O método literal, o método ou gramatical, o lógico, o histórico, o sistemático, o método teleológico, né? O método axiológico. Esses métodos de interpretação civilista hoje estão dando ensejo, estão dando lugar à interpretação ou à hermenêutica constitucional. Porque a hermenêutica constitucional, ela se baseia hoje fundamentalmente na força normativa das normas constitucionais, no princípio da máxima efetividade, no princípio da unidade das normas constitucionais, no princípio da supremacia das normas constitucionais, na harmonização ou na concordância prática das normas constitucionais. Então nós estamos caminhando progressivamente para uma mudança da hermenêutica civilista mais ligada ao indivíduo para uma hermenêutica constitucional mais baseada nos direitos coletivos, nos direitos de massas, no sentido de abrigar uma quantidade cada vez maior de pessoas e entre elas o trabalhador. Entre os demais institutos do novo Código Civil que nós podemos mencionar, são inúmeros, né? Nós teríamos aí o próprio bem de família, de aplicação, quantas causas nós temos hoje envolvendo o bem de família, envolvendo ações paulianas. Nós encontramos também alguma diferenciação entre o contrato de trabalho nos aspectos relacionados à sua nulidade,
O contrato de trabalho, no aspecto da nulidade, ele é diferente da nulidade no direito civil, porque no contrato de trabalho, uma vez em se considerando esse contrato de trabalho nulo, não há como devolver a força de trabalho expendida pelo trabalhador. Porque se assim o fosse, nós estaríamos favorecendo o empregador. Estaria havendo, no caso, um enriquecimento sem causa do empregador, uma vez se ele deixar de pagar os consectários legais, no caso do contrato de trabalho nulo, né? E aí nós temos também a súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho, que regula basicamente as situações de concurso público, do contrato de trabalho nulo naqueles casos em que não houve a realização do concurso público. Então nós temos inúmeros institutos do direito do trabalho e do direito civil que são interrelacionados e são utilizados simultaneamente. Por exemplo, a própria transação, né? Nós temos inúmeras possibilidades de transação extrajudicial ou transação judicial em sede trabalhistas. Temos até uma estatística de que 45% das lides trabalhistas, elas se encerram por meio de uma transação judicial, lá na primeira audiência. Nós temos também o Instituto da Compensação, muito utilizado. A própria prescrição do dano moral. Hoje, os senhores sabem que a prescrição do dano moral, lá do artigo 205, 206 do novo Código Civil, também é aplicado em sede trabalhista, e nesse sentido nós temos 3 teses, né? Tem uma tese que diz que o dano moral trabalhista, ele é de natureza civil, e em sendo de natureza civil, se aplica o artigo 206, parágrafo 1º, inciso 5º, cuja prescrição seria de 3 anos. Já uma outra corrente doutrinária e jurisprudencial alega que essa prescrição do dano moral não seria civilista, mas sim seria trabalhista, ali do artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal de 88, e, portanto, uma prescrição de 2 anos após a rescisão do contrato de trabalho ou de 5 anos ao longo do desenvolvimento do contrato de trabalho. E hoje nós já temos uma terceira corrente sobre essa prescrição do dano moral, que diz que o dano moral, que a prescrição do dano moral não é nem trabalhista, lá da Constituição Federal de 88, e não é nem civilista, que essa prescrição do dano moral, por envolver a dignidade da pessoa humana, estaria fulcrada no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal de 88, com base na dignidade da pessoa humana. E nesse caso nós estaríamos utilizando subsidiariamente o artigo 205 do Código Civil, que fala de 10 anos. Então, na pior das hipóteses, seria de 10 anos a prescrição do dano moral trabalhista, que hoje tem sede constitucional lá no artigo 114. Então, os senhores percebam a íntima conexão que nós temos entre o direito civil, entre a Constituição Federal e o direito do trabalho. Poderemos também dizer que um dos aspectos mais relevantes da contribuição do novo Código Civil de 2002 na seara trabalhista esteja relacionada com a responsabilidade. Muito embora o novo Código Civil mantenha a responsabilidade civil como predominante no Código Civil, lá no artigo 186, com base na culpa, nas modalidades de negligência, imprudência e imperícia, nós também tivemos uma novidade com o artigo 927, parágrafo 1º do mesmo Código Civil, porque esse artigo 907, no seu parágrafo único, ele nos trouxe a responsabilidade objetiva, ou seja, aquela responsabilidade onde não há necessidade de se perquirir sobre a existência da culpa, no caso do empregador ou do empregado. Então nós podemos dizer que o novo Código Civil de 2002, ele trouxe uma espécie de completude no ordenamento jurídico civilista no tocante à responsabilidade. Porque nós temos não apenas a responsabilidade civil subjetiva, como também a responsabilidade civil objetiva. E nós sabemos que inúmeras causas trabalhistas, como o próprio professor Ari mencionou recente agora na sua palestra,
elas são de natureza objetiva. Por exemplo, acidente de trabalho. No acidente de trabalho já há um entendimento predominante de que a responsabilidade é objetiva do empregador. Temos até teses de mestrado, de doutorado nesse sentido. E a própria Constituição Federal, no artigo 225, ela também traz a responsabilidade das pessoas jurídicas e das pessoas físicas pelos danos provocados ao meio ambiente e dentre esse meio ambiente citado no 225 está o meio ambiente do trabalho. Essa matéria também encontra-se regulada lá no artigo 200 da CLT e em outros artigos também da própria Constituição Federal. Além disso, nós podemos falar também de um instituto que tem ampla aplicabilidade no direito do trabalho, que é a teoria da desconsideração da pessoa jurídica. Lá no artigo 50 do Código Civil, onde se fala em desvio de finalidade, abuso de direito, confusão patrimonial. Então, nessas situações, nós poderíamos ter a desconsideração da pessoa jurídica, ou seja, vamos tirar o véu da pessoa jurídica para se adentrar no patrimônio pessoal dos sócios e dos administradores. Existia uma controvérsia doutrinária sobre a possibilidade de se adentrar no patrimônio da pessoa física do administrador. Ou seja, havia um entendimento que só poderia se aplicar essa teoria da desconsideração com base nos bens dos sócios. Mas hoje já existe uma interpretação ampliativa, no sentido de que não apenas os sócios, como também os próprios administradores, eles se laborarem com desvio de finalidade, abuso de poder, abuso de direito, etc., eles também seriam abrangidos por essa norma. E essa norma do artigo 50 do novo Código Civil, ela também faz-se presente no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, como também ela encontra-se inserida no artigo 135 do Código Tributário Nacional. Podemos ainda dizer sobre a teoria ultra vires. Então, a teoria ultra vires, ela é plenamente aplicável também no direito do trabalho, naquelas situações onde, eventualmente, um diretor de empresa que tenha um contrato de trabalho exerça atividades que extrapolem a força societária. Qual seria um caso da teoria que poderíamos enquadrar na teoria ultra vires? Seria como, por exemplo, um diretor, ele extrapolando o estatuto, extrapolando o contrato social, extrapolando os seus direitos, os direitos que lhe foram outorgados, ele usa ou utiliza-se de recursos da empresa para comprar uma lancha para passear no final de semana no Guarujá. Então, nessa situação, nós teríamos a aplicação plena da teoria ultra vires em sede laboral. Eu poderia, senhoras e senhores, continuar aqui por muito mais tempo desenvolvendo sobre os institutos aplicáveis no direito do trabalho, institutos esses derivados do Código Civil. Mas eu gostaria, nessa segunda parte da minha exposição, falar rapidamente sobre um tema que hoje é muito controverso. Para os senhores terem uma ideia, eu dei uma aula ontem no pós-graduação lá da USP. Eu comecei a falar rapidamente sobre essa matéria, e nesse curso nós temos alguns professores, né? Então me recordo que o professor João Alberto Quadros Cavalcante, aluno nosso lá no curso de mestrado, e quando eu comecei a falar nessa matéria sobre a competência penal trabalhista, competência criminal trabalhista, né? Porque hoje estamos defendendo a possibilidade que o juiz trabalhista também, em face da emenda 45, ele tenha legitimidade para julgar lides criminais, desde que decorrentes da relação de trabalho. Então, rapidamente, o professor Gilberto falou, não, eu discordo. Então, nós temos que nos libertar um pouco do positivismo jurídico. Toda a nossa formação jurídica, ela é com base no positivismo. Então, nós somos positivistas o tempo todo, nós somos legalistas o tempo todo. E é chegado o momento que nós devemos nos libertar desse legalismo, desse positivismo, no sentido de sermos mais ousados e irmos mais a fundo nos instrumentos que nós temos à nossa disposição. Nesse caso, no inciso 1º do artigo 114 da Constituição Federal, nós não encontramos em nenhum momento
colocação do legislador, no sentido de que o magistrado trabalhista somente teria competência civil e não penal. Os senhores sabem que na Justiça do Trabalho, quando é submetida a uma lide, e se essa lide tem uma tipificação penal, o juiz trabalhista, pura e simplesmente, ele analisa a lide de natureza patrimonial, quando muito de natureza não patrimonial, envolvendo dano moral, mas remete essa lide para o juiz criminal, para que ele processe e julgue, digamos assim, aquela tipificação penal. Então nós temos aí uma divisão da lide. Como o próprio professor ali colocou, nós temos inúmeros crimes tipificados no Código Penal. Ele falou uma relação enorme, de mais ou menos uns 30 ou 40 crimes, né? Serviços do trabalhador em condição análoga de escravo. Nós temos o assédio sexual tipificado no Código Penal. O assédio moral não está tipificado ainda, né? Mas certamente o será no futuro. Nós temos a situação de estelionato, nós temos roubo, furto, temos cooperativas fraudulentas, temos as situações de contratação de trabalhadores pela administração pública sem concurso público. Nós temos a situação de periclitação da vida do trabalhador. Nós temos inúmeros outros casos de crimes ou contravenções penais, inclusive envolvendo o meio ambiente de trabalho. Então, por que não o juiz trabalhista não poderia julgar essa causa desde que decorrente da relação de trabalho? O fundamento legal que nós temos hoje para defender a competência penal do juiz do trabalho estaria no artigo 114, parágrafo 1º, que fala sobre a relação de trabalho e não faz qualquer distinção. Estaria também no inciso 6º, do próprio artigo 114, onde fala sobre habeas corpus, que a Justiça do Trabalho tem competência para processar e julgar mandado de segurança, habeas corpus e habeas data. A partir do momento que a emenda 45 trouxe essa possibilidade para o juiz trabalhista julgar habeas corpus, o juiz trabalhista recebeu a legitimidade para a competência penal. Porque todos os senhores sabem que o habeas corpus, lá do artigo 655 do Código Penal, Código do Processo Penal, é considerado pelo Supremo Tribunal Federal como uma lide de natureza penal. A partir do momento que a própria emenda 45 estipula, num dos incisos do artigo 114, então nós teríamos implicitamente e explicitamente, expressamente, vamos dizer, a competência do juiz trabalhista para julgar causas penais. E um outro fundamento legal que nós podemos corroborar em sede constitucional seria também o inciso 9º do artigo 114, que fala outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Então nós teríamos aí 3 incisos do artigo 114 corroborando essa competência penal, e nós poderíamos depois descer e buscar na Lei Complementar 75/93, e essa Lei Complementar 75/93, que é o Estatuto do Ministério Público da União, do qual o Ministério Público do Trabalho faz parte. Então, lá no artigo 83, inciso 1º, e também no artigo 84, os senhores vão encontrar a competência penal do Ministério Público. E nós trazemos também um outro entendimento do Supremo Tribunal Federal para fomentar essa tese, que é o princípio da unidade de convicção. O ministro Aires Brito, recentemente, em um dos seus julgamentos, ele apresentou essa tese da unidade de convicção. Por essa tese da unidade de convicção, a mesma lide não poderia ser submetida a jurisdições
diversas, uma vez porque isto atentaria contra a segurança jurídica e também poderia provocar decisões judiciais conflitantes. Agora, quando você apresenta um fato novo como esse, competência criminal trabalhista, a primeira, digamos assim, a primeira impressão do operador do direito, ou aquela impressão originária, é de recusa. Não, a Justiça do Trabalho não estaria preparada para isso, né? Ouvimos aqui na parte da manhã, e respeitamos todos os entendimentos em contrário, né, cujos colegas defenderam a não competência criminal da Justiça do Trabalho, né? Agora, nós, então, vamos continuar com essa justiça, digamos, partilhada, porque o juiz do trabalho, ele só examina as causas de natureza patrimonial e de natureza não patrimonial. Então, ele não estaria, digamos, habilitado para julgar as lides referentes às multas administrativas, nem aquelas lides criminais decorrentes da relação de trabalho. Então, considerando o princípio da unidade de convicção do Supremo Tribunal Federal, nós podemos dizer que o juiz trabalhista ele deveria, sim, julgar não apenas as lides patrimoniais, como não patrimoniais, como também as multas administrativas, como também as lides criminais decorrentes da relação de trabalho. A primeira, em sentido contrário, uma corrente doutrinária diz que a Justiça do Trabalho não tem competência criminal porque os juízes trabalhistas não estão preparados para enfrentar esse tipo de lide no dia a dia. Daí nós perguntamos o seguinte, mas será que o juiz trabalhista estava preparado também para receber esse montante de lides que vieram para a sua mesa após o advento da emenda 45? Todos os senhores que são operadores do direito, vocês sabem que várias lides referentes a acidente de trabalho, várias outras lides que eram julgadas apenas na justiça comum, até mesmo em matéria sindical, hoje o juiz trabalhista ele passou a ter competência em face da emenda 45. E além disso, os concursos públicos para a magistratura, dos quais eu até fiz alguns, né, antes de ser aprovado, graças a Deus aí, como o colega mencionou, e nós tivemos o quê? Que estudar direito penal, estudar muito direito penal, porque o direito penal é matéria obrigatória para concurso, para juiz de direito, para juiz do trabalho e para procurador do trabalho. E mesmo que os juízes não tivessem tanta habilidade na justiça criminal ou no direito penal, obviamente teriam que estudar, se preparar no sentido de aperfeiçoar as instituições. Agora, o fundamento básico da competência criminal seria a celeridade processual, e essa celeridade processual seria até mesmo em homenagem ao artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal de 88, também que foi modificado, foi incluído pela emenda 45, que fala do razoável duração do processo. E além disso, nós teríamos um efeito na sociedade espetacular no sentido de efetividade e no sentido de eficácia jurídica. Porque nós sabemos que, infelizmente, a Justiça do Trabalho, ela não é eficaz e também ela peca pela efetividade. Vou dar um exemplo para os senhores. Se nós tivermos uma justa causa, e essa justa causa ocorrer um ato delituoso, um ato ilícito do empregador, como, por exemplo, uma denunciação caluniosa, que seja perpetrada em sede de inquérito policial. O empregador, ele faz uma denunciação caluniosa hoje tranquilamente, porque ele sabe que não vai ter qualquer sanção, não vai ter qualquer pena. Então, isso traz um grande descrédito à Justiça do Trabalho, porque existe esse entendimento de que não há competência criminal do juiz e, por conseguinte, o juiz trabalhista ele só pode prender na situação do depositário infiel, né? Somente do depositário infiel e, eventualmente, ali, naquelas situações que não tem muita aplicabilidade no direito do trabalho, que seria da falta de pagamento da pensão alimentícia. Agora, a defesa da competência penal trabalhista, ela estaria também ligada não aos, digamos assim, não com a penalização ou com a sanção de reclusão ou de detenção do empregador ou do preposto ou do representante do empregador,
mas poderíamos utilizar na Justiça do Trabalho a sanção daqueles crimes de menor potencial ofensivo. Por exemplo, poderíamos utilizar as penas pecuniárias, limitação de final de semana, penas alternativas, pagamento de multas e assim por diante, no sentido de que nós tivéssemos uma maior efetividade e uma maior eficácia, e por meio do exemplo, o empregador ia pensar duas vezes antes de perpetrar um ato ilícito na figura do trabalhador hipossuficiente. Somente para encerrar essa apresentação, o que eu poderia dizer para os senhores é que o estado de Santa Catarina, nós já temos várias ações criminais, especificamente ações civis públicas que são impetradas pelo Ministério Público do Trabalho, porque nesse caso a legitimidade seria do membro do Ministério Público do Trabalho, assim que ele tiver a denúncia ou eventualmente tiver conhecimento desse delito em face do trabalhador, né, que nós teríamos aí o interesse público primário. Então, no próprio estado de Santa Catarina, nós temos várias ações civis públicas, ações coletivas, no sentido de penalizar, impor uma sanção ao empregador. E os exemplos que eu posso trazer para os senhores seriam casos relacionados às cooperativas fraudulentas, além de cooperativas fraudulentas, cujo objetivo é somente sonegar direitos trabalhistas e direitos previdenciários. Nós temos também algumas ações civis públicas em face de prefeitos municipais por ato de improbidade, naquelas situações onde a municipalidade contrata sem concurso público e sem concurso público, então o Ministério Público entra pedindo a condenação do prefeito, o registro do contrato de trabalho com o prefeito para que ele pague todas as verbas de indenização e também seja punido, além da perda do mandato, também com a perda dos seus direitos políticos por 8 anos, além da perda de bens. Então, os senhores observem, nós temos todos os elementos hoje no nosso ordenamento jurídico constitucional, artigo 114, com a nova redação dada pela emenda constitucional 45, e também na própria lei complementar 75/93, para que nós possamos, finalmente, partirmos para uma maioridade completa e absoluta da Justiça do Trabalho, para que ela, com base no princípio da unidade da convicção, o juiz trabalhista tenha condições de ir até o final do processo, prolatando a sentença, fazendo justiça, tornando a Justiça do Trabalho muito mais respeitada e muito mais efetiva. Eram essas minhas palavras. Muito obrigado pela paciência. Bom, dando prosseguimento aqui à cobertura do evento do 25º Congresso Estadual dos Advogados Trabalhistas, está aqui ao meu lado o Dr. Enoque Ribeiro dos Santos, que acabou de proferir a palestra juntamente com seus colegas, as conexões do direito material, civil, criminal e do direito do trabalho. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Primeiramente, a gente sempre pergunta para os nossos palestrantes o que levou vocês, assim, o senhor no caso, a se interessar pela carreira jurídica, em especial nessa do direito do trabalho? Bem, é uma história muito longa, porque na realidade eu era economista. Me formei em economia pela Universidade de São Paulo e depois fui trabalhar como trainee numa instituição financeira. E ao longo da minha vida profissional eu percebi que o direito estava imanente em praticamente todas as coisas. Então eu resolvi, digamos assim, por mero acaso, fazer um cursinho novamente lá em São Paulo e tentar entrar na faculdade de Direito. E naquela época, não sei se foi sorte ou o que foi, eu consegui entrar na Faculdade de Direito da USP, lá no Largo São Francisco, e me apaixonei pelo direito. Tanto é verdade que me apaixonei pelo direito que eu depois fui fazer o mestrado, fui fazer o doutorado, depois eu prestei alguns concursos aí na área da academia, né? Então hoje estou lá na USP, também na Unesp, e agora eu sou integrante do Ministério Público do Trabalho, com muita honra. Há correntes doutrinárias, doutor, que dizem que os juízes trabalhistas não estão preparados para julgar questões criminais. Qual seria o fundamento básico da competência da Justiça do Trabalho para fazer esses tais julgamentos?
Bem, até o advento da emenda constitucional 45, efetivamente nós não tínhamos a competência da Justiça do Trabalho para julgar lides criminais, mesmo que decorrentes da relação de trabalho. Só que a emenda 45 de 2004, ela veio elastecer enormemente a competência trabalhista, envolvendo todos os tipos de lides, de natureza comum, envolvendo inclusive o Código de Defesa do Consumidor, as leis da ação civil pública, ações de massa. Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal considerou que a Justiça do Trabalho é competente para julgar as ações envolvendo acidentes de trabalho, envolvendo inclusive ações de dano moral, de dano estético. E agora nós encontramos o fundamento legal, constitucional, para julgar também os crimes decorrentes da relação de trabalho, na nova redação do artigo 114, inciso 1º da Constituição, por força da emenda 45. E também nós temos o outro fundamento aí, que é o inciso 4º, do artigo 114 da Constituição Federal, que fala que cabe à Justiça do Trabalho processar e julgar mandado de segurança e habeas corpus. E o habeas corpus, uma grande parte da doutrina, inclusive o Supremo Tribunal Federal, considera que é um remédio heróico constitucional, mas de natureza penal, porque está tipificado no Código de Processo Penal, no artigo 647. Então, hoje, inclusive corroborado pela Lei Complementar 75/93, que é o Estatuto do Ministério Público da União, do qual o Ministério Público do Trabalho faz parte, existe expressamente lá no artigo 83, no artigo 84, a competência do Ministério Público do Trabalho. Tá? O Ministério Público do Trabalho é o órgão legitimado hoje privativamente nessas ações criminais, no interesse do trabalhador. Então, por consequência lógica, a Justiça do Trabalho, hoje, após a emenda 45, ela também detém a competência criminal. Dos institutos do Código Civil aplicados no direito do trabalho, segundo suas palavras na exposição, a responsabilidade seria um aspecto mais relevado na aplicabilidade do direito do trabalho? A responsabilidade é extremamente importante na seara trabalhista, porque você vê, na seara trabalhista, até a emenda 45, basicamente todas as lides elas eram de natureza patrimonial, ou seja, indenizatória, reparatória. Tá? Então a responsabilidade do empregador era pagar aquelas verbas trabalhistas que ele não tinha pago durante o curso do contrato de trabalho. Com o advento aí da evolução do direito do trabalho e com a agregação de novos institutos do direito do trabalho, nós passamos também a ter o dano moral trabalhista. E o dano moral trabalhista, para vocês terem uma ideia, até 88 não havia uma pacificação. A Constituição Federal de 88, no artigo 5º, inciso 5, inciso 10, é que veio criar, digamos, uma divisão de águas. Ou seja, a partir da Constituição Federal de 88, já não remanesceu qualquer dúvida de que a competência trabalhista também abrigava o dano moral trabalhista, inclusive danos estéticos, né? O Código Civil de 2002 veio reforçar essa tese no artigo 186, onde diz que cabe indenização por dano puramente moral. Ou seja, o dano puramente moral também é indenizável hoje. Né? E então o Código Civil veio reforçar uma coisa que a Justiça do Trabalho já tinha lá no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Há longas décadas ele já vinha aplicando na seara trabalhista, mas envolvendo os danos patrimoniais e não os danos extrapatrimoniais, que é o dano moral. Doutor, o senhor citou também sobre ultra vires, né? O que seria a teoria ultra vires aplicada no direito do trabalho? Essa teoria ultra vires aplicada no direito do trabalho é uma teoria recente, mais ligada ao direito comercial, e hoje ela está embasada também no Código Civil, no artigo 50 do Código Civil, e também na lei das SAs, na lei 6.404 de 76, que é a lei das SAs, que ela está ligada àquele empregador que contrata um diretor pela CLT. Porque o diretor ele pode ser contratado pela CLT e ele pode ser contratado também fora da CLT. Nós temos até uma súmula 269 do TST, que fala sobre isso. Mas vamos pegar, por exemplo, o diretor da empresa, que ele é empregado. Ele tem a subordinação. Se esse diretor empregado cometer alguns atos fora daquilo que foi outorgado na procuração para ele, extrapolando aquilo que ele recebeu
como, digamos assim, como disposição expressa numa procuração, e vier a cometer abuso de direito, excesso de poder, o exemplo que eu dei aqui foi que aquele diretor, ele usa os recursos da empresa para comprar uma lancha para passar o final de semana com os amigos lá no Guarujá. Ou seja, essa compra, essa questão dessa lancha está completamente fora do objetivo social da empresa. Completamente fora dos objetivos sociais. Então, nesse caso, aí estaria caracterizada pela teoria ultra vires a responsabilidade desse diretor, que recebeu poderes expressos da empresa para agir em seu nome, extrapolando-as. Então, nesse caso, a empresa poderia entrar contra ele pedindo a reparação, a indenização desses recursos que foram desviados dos cofres da empresa. Isso seria a teoria ultra vires. Doutor, para finalizar aqui a nossa entrevista, eu gostaria de deixar registrado aqui para os usuários do nosso portal e as pessoas que vão assistir este evento aqui, parabenizar o senhor pelo fato do senhor contribuir também com os artigos de bastante prestígio para a nossa revista Trinolex. Fica aqui o nosso agradecimento público relacionado a este tema. Eu queria perguntar para o senhor assim, o que o senhor pode estar deixando para os usuários, as pessoas que se espelham na sua carreira, e as pessoas que aqui estão presentes também no Congresso, como incentivo a essa carreira, as pessoas que se espelham no senhor. Em primeiro lugar, quem agradece sou eu pela oportunidade, porque se não fosse vocês, nós não conseguiríamos tornar as nossas ideias, né, os nossos pensamentos, as nossas reflexões dioturnas conhecidas do público. E a mensagem que eu posso deixar aqui para os telespectadores seria de que o conhecimento não tem limite. Principalmente o conhecimento jurídico. O conhecimento jurídico ele é ilimitado. E ele é renovável a cada momento pela evolução histórica, pela evolução política, pela evolução social de nosso país. E a mensagem fundamental é que as pessoas estudem, que as pessoas participem de congressos, que as pessoas comprem livros jurídicos e leiam, mas leiam com planejamento, né? Se preparem, porque nosso país tem muitas oportunidades. E o ramo jurídico hoje é o ramo que nós temos, que oferece as melhores oportunidades de carreira. Eu sempre comento na universidade, de que qual é o empregador hoje que contrata, pagando inicialmente um salário de 5, 6, 7, até 19 mil reais por mês inicial e concede estabilidade para o seu servidor. Não existe, digamos, isso na iniciativa privada. Infelizmente não existe. Mas o Estado oferece hoje excelentes oportunidades na área jurídica, e somente atingirão aqueles bem preparados, aqueles que efetivamente estudam com método, com sistema, participam de congresso, fazem perguntas, né? E tem aí um programa definido e tem um objetivo também definido para o futuro. Doutor, mais uma vez nós agradecemos. Obrigado.